Estamos de volta com o Cultura Debate. Hoje falamos sobre sobre a preservação do patrimônio histórico, especialmente aqui em Montenegro, mas a pauta é porque amanhã é o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Priscila, nós tínhamos uma pergunta de uma telespectadora. Encerramos o primeiro bloco, então, uma pergunta da Bárbara, que é do bairro São Paulo, para o Mauro. Ela gostaria de saber qual é o critério que determina se um prédio é histórico ou não. Respondendo, então, a pergunta da Priscila. Da Bárbara. Desculpa, a Priscila Feita está pela aqui. Priscila. Exatamente. Eu sou uma mera correspondente dos telespectadores. Sim, mas que trouxe a pergunta da Bárbara, né, Priscila? Isso aí. Então, a Bárbara, então, essa questão. Aqui no município existe uma chamada comissão inventariante, que geralmente é a Lísia ali do museu, que é a historiadora, ela faz parte, juntamente com o arquiteto da prefeitura, que fazem, então, uma visita à casa em questão e fazem um levantamento, um inventário, é a comissão inventariante que é chamada. Então, ali é feito um estudo se realmente pela arquitetura, pelo valor histórico do prédio, por uma série de questões que agora eu não saberia nem enumerar aqui, que são avaliadas por esta comissão, e daí esta casa é colocada numa lista que nós temos, eu não sei agora precisamente o número de casas que está na lista aqui na cidade, que é passível de tombamento. Então, qualquer reforma que aconteça naquela casa, ela pode sofrer alguma restrição quanto à modificação da sua arquitetura original. Então, temos várias casas assim, nesse estado até há uma contradição, às vezes, com os proprietários. Claro, porque... eu ia depois chegar nesse assunto até com o Peninha aqui, porque esse é o X da questão, Exatamente. né? É claro, o proprietário, ele se sente invadido. Poxa, mas é uma propriedade privada, sim, é minha, sim. Da minha família, enfim. E aí, como é que tem que haver uma compensação para isso, Peninha? Sim, antes de responder essa questão, eu queria ressaltar um termo, tombamento. Tombamento não é esse impulso que todo mundo quer tombar tudo antigo, viu? Exato. Não é isso. É justamente para evitar que se coloque abaixo. Tombamento é lançar num livro histórico, tombar num livro, fazer esse lançamento desse prédio, desse patrimônio num livro. Isso significa tombamento. Então, a dificuldade reside pela transferência ao indivíduo, ao proprietário, no caso de um ônus de um bem que passaria a ser um bem coletivo. Porque o patrimônio, na verdade, tu tem muito patrimônio particular, já falei disso, patrimônio genético, saberes que tu tem, coisa assim. Mas nós estamos falando de patrimônios públicos, ou seja, espaços ou coisas, bens que têm que ser de uso público, ou são de, por exemplo, a Montenegro se esquece de um patrimônio fundamental, que é o patrimônio da cidade. O que é a cidade? A cidade existe para convivência. Então, quando nós deixamos de ser uma cidade convivente e só uma cidade de conflitos, nós não temos uma razão de ser comunidade. E um patrimônio da convivência é fundamental para que seja. E nessa convivência, dentro de uma cidade, nós temos uma série de coisas em comum. E uma coisa é ter direito a apreciar a memória, o passado. E esse passado pode ser expresso através de um prédio. E não cabe, a partir de que passe a ser um patrimônio público, não caberia mais o ônus da manutenção desse patrimônio ao proprietário. E da maneira como estão sendo construída a legislação é muito precária, aqui no Brasil essa cultura em relação ao patrimônio é quase que só fazer uma isenção de imposto IPTU. É muito pequeno esse incentivo. Então, sorrateiramente, não é o termo apropriado, porque isso é uma ofensa ao proprietário, ele tem que fazer no fim de semana um tombamento do prédio, deixar que o prédio decaia, porque ele não recebe nenhum incentivo. Então, há um descaso do poder público, ou uma pouca
discussão na sociedade para pressionar o poder público, para se preocupar com esse patrimônio histórico, que é físico, que é material, e os outros patrimônios citados, os imateriais e os naturais. Tá? Então, tem que haver uma releitura, uma discussão, e o período eleitoral é propício para isso, de levantar essa questão. Porque os departamentos, os setores de cultura dentro da prefeitura, apêndice de uma Secretaria de Educação, os duas têm que conviver, mas ele está colocado numa lateralidade, então a cultura ela é menosprezada e mal entendida, por falta de discussão na sociedade a respeito, por falta de planejamento, organização dentro do poder público. Então, nós não podemos culpar os proprietários por deixarem cair os seus patrimônios. Nós sentimos dolorosamente que na nossa memória está se esvaindo. Vocês conhecem uma rua atrás da igreja católica, lá, uma ruazinha que tem alguns prédios antigos, que é uma das primeiras ruas que a partir do rio nasceu, foi em direção hoje onde está a catedral, onde está tombaram também a comunidade católica, para mim, cometeu um equívoco ao tombar fazer cair, agora estou brincando com o tombamento, aquela Sim, igreja. a antiga igreja, que hoje é a praça. Isso. Em frente à atual catedral. Não tem cuidado na época daquela igreja, mas tem aquela rua, ela tem um resquício de assentamento. Há algum estudo a respeito disso? Há alguma preocupação? Não há. Então, não é só o cais do Porto, aquilo que é muito mais recente, tem histórias enterradas muito mais antigas, que não a gente esquece. Então, nós descuidamos da nossa memória, nós descuidamos dos nossos bens imateriais até, nossos saberes e coisas assim, por uma falta de política apropriada para essa cultura. Ô Mauro, essa semana agora, faz poucos dias, Novo Hamburgo aprovou uma chamada Lei do Patrimônio Histórico. Aqui em Montenegro, eu me lembro que no final do governo Percival foi apresentada uma lei nesse sentido. Depois do governo Paulo também chegou a tentar avançar, mas eu confesso que não me recordo. Essa lei chegou a avançar, foi aprovada, passou por Câmara de Vereadores? Esta lei, ela está assim, um joga para o outro. Certo. O legislativo fica um tempo com ela, faz um parecer, até um parecer do jurídico, do legislativo, daí daqui a pouco volta ao executivo, e daí há novamente alguma modificação, mas não foi aprovada ainda, não se chegou a um consenso, e o movimento sempre em suas reuniões dedica um espaço da reunião para debater ou conversar. A pauta volta sempre à lei. Volta sempre ao mesmo assunto, infelizmente, e aquilo não anda. Então, há uma grande lacuna, como o Peninha comentava isso, porque o proprietário muitas vezes tem um bem que herdou, muitas vezes aquilo é um bem material único da família, e muitas vezes não tem a condição financeira de restaurar, de manter a reforma, preservado na sua originalidade. Então, há uma carência muito grande de um respaldo maior do poder da sociedade, do poder público, digamos assim, para que isso possa acontecer. E o governo Percival, então, editou uma medida que essa lista, ela não pode, assim, me fugiu o termo agora, ser totalmente esquecida. Ela tem que ser mantida, aquela lista que foi feita. Então, pelo menos, acontece uma consulta ao movimento e à comissão inventariante quando o proprietário quer fazer uma reforma. Então, o movimento avalia também a reforma e dar o seu parecer favorável ou contrário, né, ao pedido do proprietário de como ele quer fazer essa reestruturação do imóvel. E a Secretaria de Obras, então, também dá o seu sim ou não, né, para que isso aconteça. Mas a lei em si, ela está, assim, à deriva de um porto seguro. Tá, sei. Para que isso realmente possamos, a lei é esta,
o incentivo será este, e estamos assim lutando para que isso aconteça. Certo. Mas não temos assim um porto seguro não avançou. para dizer, não avançou ainda. Priscila, temos mais participações? Falando na questão do patrimônio histórico material e imaterial, o João, do bairro Aeroclube, faz uma pergunta para os nossos 2 convidados. Ele quer saber se, na opinião de vocês, o frigorífico Renner deveria ter sido demolido. 30 segundos, Mauro, rapidinho. Olha, deveria não deveria. E, infelizmente foi se protelando e se chegou quase sem solução, Sim, né? uma situação de comprometimento do prédio. O próprio comprometimento da estrutura, né? Mas com certeza é um valor histórico lamentável que foi perdido na nossa cidade. Concorda comigo? Rapidinho. Não deveria se só acontecer uma sequência de imprevidências, ou seja, não se cuidou a partir do momento que devia ser cuidado, assim como não se cuidou da desocupação dos trilhos, porque a ferrovia era um caminho, era uma história sinuosa, Perfeito. ou seja, caminho sem essa linearidade, não se cuidou no momento apropriado, foi se desleixando e se ocupando dessa forma caótica. Então, no fim, o frigorífico caiu por uma incapacidade física, mas não devia ter sido... Então, bom por não ter sido tombado. Exato. Priscila, mais uma pergunta? Temos, Leandro. Na verdade, estamos já encerrando o programa e peço que tu termine o programa, então, respondendo uma pergunta que não tem necessariamente a ver com o tema de hoje, mas Sim. tem a ver com esse momento que a gente começa a viver no município e em todo o país. Sim. O Otávio, do bairro São João, pergunta se a TV vai entrevistar os candidatos a prefeito e vice de Montenegro. Sim, vai. A partir da semana que vem nós teremos entrevistas com os candidatos à prefeitura de Parecis Novo e na outra semana, portanto, no dia 30, me confere semana que vem, 23, a partir do dia 30, entrevistas com os 6 candidatos à prefeitura de Montenegro e os seus vices. Serão 3 terças-feiras e a cada terça-feira nós teremos 2 aqui, com seus respectivos vices, entrevistados em blocos separadamente, em programas especiais até às 8h30 da noite. Então, semana que vem já começa com os candidatos à prefeitura de Parecis Novo e a partir da outra semana, 3 terças-feiras seguidas com as entrevistas com os candidatos à prefeitura de Montenegro e ainda na última semana, no dia 27 de setembro, um debate ao vivo na última semana de eleição com os candidatos à prefeitura de Montenegro. Boa noite, Priscila. Obrigado pela participação. Boa noite, Leandro. Boa noite, Mauro. Boa noite, Beninho. Boa noite a você que está em casa. Boa noite, Mauro. Muito obrigado. Boa noite, nós que agradecemos esta oportunidade. Sempre bom falar contigo. Boa noite. A manutenção do município, o prefeito tem o principal encargo, é manter o patrimônio. O investimento é muito pequeno. A manutenção, que é o principal ônus de cada município, e o patrimônio, então, deve ser mais cuidado nesse processo de manutenção, porque, basicamente, todos os recursos que são arrecadados, eles vão para a manutenção das estradas, manutenção dos equipamentos públicos. Então, deve-se ter mais cuidado com essa manutenção patrimonial. Nós voltamos na semana que vem com mais um programa Cultura Debates, começando com a sequência de entrevistas com candidatos. Primeiro programa com os candidatos à prefeitura de Parecis Novo. Muito obrigado a todos que fizeram sua pergunta no dia de hoje, a todos que nos assistem. Uma excelente noite e até semana que vem.